pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vamos iniciar a costura, fazer o retrocesso, falaremos sobre tamanho de ponto e margem de costura. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, comentar e dizer para mim o que vocês estão achando do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, na hora de iniciar a costura, essas linhas que ficam aqui em cima, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, elas precisam ficar bem aqui para trás, tá? Porque se vocês deixarem elas soltas aqui para frente, na hora de costurar, ela vai embolar e aí vai ficar feio o início da costura, tá bom? Então, a princípio, o que nós vamos fazer? Você vai pegar o tecido que você for costurar, vai colocar aqui embaixo do pé calcador e vai descer o pé calcador, bem no início do tecido. Tá bom? Não precisa ser fora e nem muito na beiradinha, pode ser um pouquinho pra dentro, porque nós vamos fazer o retrocesso, então a costura vai até lá atrás, tá ok? Aí, pra iniciar, a gente desce a agulha e enfia ela no tecido. Sempre que for começar a costurar, comece a costurar assim, com a agulha enfiada no tecido, tá bom? Aí eu levanto aqui o pé calcador, a minha linha tá um pouquinho embolada, eu vou puxar pra esticar. E desço, e aí eu piso no acelerador e começo a costurar. Então, esse seria o primeiro exercício de costura, tá? Ainda sem o retrocesso, só tentando costurar para sentir a velocidade da máquina. Eu tô fazendo devagarzinho porque eu já estou acostumada, mas para quem nunca costurou, é legal que vocês sintam, né? A velocidade da máquina, isso é muito importante, e tentem controlar. O tecido, vocês não vão segurar com força, mas vocês também não deixem ele correr sozinho, porque senão a costura vai ficar torta. Então você só vai direcionando o tecido. Aqui eu estou evitando colocar a mão na frente, porque senão vocês não veem aqui a agulha e o pé calcador. Mas normalmente eu seguro assim, ó, tá? Aqui do lado e aqui. E aí eu vou costurando. Tá? Mas eu não seguro com força, eu deixo o tecido correr, porém eu vou segurando ele, mas não com força, tá? A ponto de prender, só mesmo para guiar o tecido, porque se eu quiser virar, ó, eu consigo guiar o tecido, tá bom? Mas isso eu vou deixar para falar depois. Na hora que for tirar o tecido aqui da máquina, o ideal é que você deixe aqui um pedaço de linha. Tá? Eu vou cortar bem aqui próximo do tecido e deixo um pedacinho grande aqui sobrando. Porque se eu deixar um pedacinho muito pequeno, quando eu for começar novamente a costura, a linha escapa da agulha, tá bom? Normalmente a linha escapa da agulha porque deixa ela aqui assim muito curtinha. Se ela ficar muito curtinha aqui, quando começar a costurar, ela escapa, tá ok? Então, feito isso, vocês vão costurar, só para sentir a máquina. Depois disso, vocês vão treinar o retrocesso. Para que serve o retrocesso? É o arremate, porque olha, se eu costurar assim, a linha fica solta, com facilidade ela se solta, tá? Ela sai com muita facilidade. Ó, se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Ela vai soltando com facilidade, os pontos vão saindo, tá? Então, eu preciso fazer esse retrocesso, esse arremate, para que a costura não solte, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Eu vou mostrar para vocês o botão do retrocesso aqui na minha máquina. Então, meninas, aqui na minha máquina, esse botãozinho aqui é o botão do retrocesso, tá? Então, toda vez que eu aperto esse botão e aciono o pedal, a costura volta, né? Ela vai para trás. Quando eu solto, ela para e aí eu volto a costurar e ela vem para frente. E isso é o que faz o arremate para não deixar a costura desmanchar, tá bom? Então, é só apertar. Algumas máquinas têm um sistema de alavanca. Fica uma alavanquinha e você aperta a alavanca, você aperta e segura a alavanca e a costura vai para trás, tá bom? Cada máquina vai ter um sistema ou uma forma, né, de apertar um botão diferente, mas o processo é o mesmo. Segura, aciona o pedal, a costura vai para trás, solta e a costura volta para frente. Então, como que nós vamos fazer então? Do mesmo jeito, coloco o tecido, abaixo o pé calcador, desço a agulha
E aí eu costuro bem pouquinho, tipo uns 2 pontinhos. Deixo a agulha esticadinha, desculpa, deixo a linha esticada, porque se eu fizer o retrocesso com a linha aqui embaixo, vai embolar e vai ficar feio, tá? Aí eu aperto o botão do retrocesso, seguro ele e costuro. E aí a costura vai pra trás, tá vendo? E volto a costurar normalmente. Esse retrocesso, ele não precisa ser muito grande, tá? 2, 3 pontos já é o suficiente para a costura não desmanchar. E aí eu vou costurando. Cheguei no final, vou fazer a mesma coisa. Paro, seguro o botão, volto. Corto a minha linha e aí fica com o retrocesso no início e no fim, tá bom? E aí a costura não vai soltar. Com relação à margem de costura, como nós vamos, como se mede e tudo mais. A margem de costura, primeiro que ela é definida na hora da modelagem. Então o molde que você pegar ou o molde que você fizer, você vai determinar, se você fizer o molde, você vai determinar a quantidade de margem de costura que você quer, se é 1 centímetro, meio, 1,5 ou 2. Se você adquiriu um molde pronto ou pegou um molde da internet, você também precisa saber essa informação, quanto de margem de costura tem, para aí então você poder fazer a sua peça, tá? Algumas pessoas falam assim, a margem de costura é um pé de máquina, beirando o pezinho da máquina. Eu não gosto disso, por quê? Porque cada máquina ela pode ter um pé calcador diferente, de tamanhos diferentes. E se você se basear em colocar o tecido assim, ó, beirando o pezinho da máquina, pode ser que não corresponda à margem de costura real do molde. Porque isso aqui não pode ser tomado como medida, esse pé calcador, porque cada máquina tem um pé calcador diferente. E aí a medida vai ficar diferente, tá bom? Então o meu pé calcador é o pé calcador da máquina industrial é diferente, ele é mais fino, tá bom? Então como a gente vai definir? Normalmente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas algumas máquinas, elas têm aqui, ó, umas linhazinhas, tá? Essas linhas já podem servir como guia, tá? Então, você vai pegar uma régua e vai medir, né, da ponta da sua agulha até essa primeira linha e ver. Na minha máquina, da ponta da minha agulha até essa primeira linha, ela bate exatamente 1 centímetro, tá bom? E aí eu sei que se eu pegar o meu tecido, alinhar com essa primeira risca aqui da máquina, eu vou ter uma margem de 1 centímetro, tá ok? Se eu pegar e quiser na segunda marca, ela tá dando 1,3 centímetros, não chega a 1,5 centímetros, tá? Por isso eu tenho que medir. Então, se eu quisesse 1,5 centímetros, eu precisaria ver onde bateu aqui e marcar. Posso marcar de 2 formas para ajudar, tá? A primeira seria colocando uma fitinha, né? Vou colocar aqui para vocês. Vamos supor que eu quisesse uma margem de costura de 1 centímetro a 1,5 centímetros, mas a minha máquina não tem esses risquinhos. Eu corto um pedacinho de fita, meço aqui com a régua e posso colar a minha fita exatamente onde eu quero. Eu quero aqui, ó, 1,5 centímetros. E aí, cola bem bonitinho. Eu sei que se eu colocar o meu tecido beirando a fita, onde eu colei a fita, eu vou ter a minha margem de 1,5 centímetros. Isso também vai ajudar com que vocês costurem reto, tá bom? Isso é um bom treino também para costurar reto. E tem também um marcador de bainha, que eu vou mostrar para vocês. Também uma pecinha como essa, que ela tem um ímã e você pode colar aqui na máquina. E aí você pode medir também a distância que você quer. Normalmente as pessoas usam para fazer bainha, para sair certinho. Então vamos supor que eu quisesse uma bainha com 4 centímetros. Eu vou medir da pontinha aqui da minha agulha, aqui até onde tem 4 centímetros. Deixa eu botar mais pra cá. E vamos supor, eu quero a minha bainha desse tamanho. E aí eu coloco aqui.
e vou guiando a minha costura, tá? Coloco o tecido e vou costurando, sempre beirando aqui essa pecinha. Também é uma opção, tá? Não só para fazer bainha, mas também para a costura sair toda retinha. E aí eu posso botar com a distância que eu quiser, tá? De 1, de 2, sempre medindo. Então, é assim que se mede a margem de costura. Uma outra solução seria riscar o tecido com uma caneta própria para tecido, aquelas que apagam, tá? E aí, vamos supor, eu marcaria aqui da borda do tecido para dentro 1 centímetro. E desenharia toda a minha margem de costura, onde eu preciso costurar, e vou tentando seguir a linha. Também é uma opção, dá um pouquinho mais de trabalho, mas para quem está começando é uma boa opção para que a peça saia certinha. Antes de falar do tamanho do ponto, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que a maioria das máquinas de hoje em dia, as que costuram zigue-zague, a agulha, ela se movimenta, tá? Então aqui ela está na posição inicial, normal, que vem na máquina, que é a do meio. Ela pode ser colocada tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Eu não sei se está dando para vocês perceberem a movimentação da agulha. Isso também pode ajudar e facilitar com relação a vocês definirem a margem de costura, tá? Com relação ou ao precalcador ou com relação às linhas, né? Se você de repente colocar a agulha para a esquerda e medir até a primeira linha, ver quanto tem de margem de costura e aí adaptar a necessidade de vocês, tá bom? Aqui, ó, nesse exemplinho, aqui eu costurei, fiz a primeira costura, aqui fez a segunda com a distância de beirando o pé calcador, com a agulha no meio. Depois eu coloquei a agulha para a esquerda e aí ficou assim, ó, olha a distância como fica diferente. Então, vocês podem testar também na máquina de vocês, andando com a agulha, qual a distância que dá entre uma costura e outra, mudando a posição da agulha. E aí vocês definam, e aí vocês podem ver quanto vai dar. Se 1 centímetro, meio, 1,5, e aí usar na margem de costura de vocês, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essa parte da margem de costura. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Vou falar agora com vocês sobre o tamanho do ponto. Com relação ao tamanho do ponto, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o seletor, tá vendo? O meu, ele vai do 0 até o número 5, tá? Aqui tem uma bolinha, tá vendo? Que indica, né, que é onde marca o tamanho, tá? Pode ser 4,5 também, né? Se eu coloco na metade, ou entre um e outro, eu tenho 4,5. Aqui seria o 3,5, o 2,5. Entre 1 e o 2 também eu tenho algumas variações, tá vendo? Entre o 0 e o 1 também eu tenho 3 pontinhos aqui para variar. Então, isso vai depender de cada máquina, tá bom? E cada máquina pode ter uma regulagem de tamanho de ponto diferente. Eu posso costurar no ponto 3 nessa máquina e ter uma quantidade de pontos por centímetro. E costurar com o 3 em uma outra máquina e ter uma quantidade totalmente diferente de pontos por centímetro. E eu vou explicar isso para vocês agora. Com relação ao tamanho do ponto, cada máquina também ela tem uma regulagem diferente. Então, isso pode mudar de marca para marca, de modelo para modelo. E aí, como é que faz, então, para que... Imagina numa fábrica com um monte de máquina, nem sempre todas as máquinas são da mesma marca ou do mesmo modelo, né? E como é que faz para que todas as peças saiam com a costura igual, com o mesmo tamanho de ponto? A gente fala assim, que mede quantos pontos tem por centímetro a costura, tá? Então, o que é isso? Pegar uma reguinha, vai fazer a costura. Então, como é que vocês podem fazer isso? Fazer várias costuras, né? Uma com cada tamanho de ponto. Aqui eu fiz no tamanho número 1, aqui eu fiz no 2 e aqui eu fiz no 4, para ficar bem diferente, tá? Então, aí eu vou pegar a minha régua e vou medir aqui, ó, na costura, 1 centímetro em qualquer ponto. Eu vejo onde está iniciando o ponto e marco aqui, ó. Aí, marquei 1 centímetro. Pego a régua e marco 1 centímetro ao longo aqui da costura. Marquei aqui e marquei aqui, tá vendo? Fica marcadinho assim. E aí, eu vou contar os pontos.
eu vou contar quantos pontos eu tenho dentro desse 1 centímetro. Então, no tamanho 4, eu tenho 1, 2, 3 pontos, tá? Então, no tamanho 4, eu tenho 3 pontos por centímetro. Esse é o tamanho do meu ponto. É assim que a gente mede em fábrica, para que todas as costuras, todas as peças saiam com ponto igual. Aqui, ó, no tamanho 2, eu já tenho 1, 2, 3, 4 pontos em 1 centímetro. E no tamanho 1, eu tenho, tá até ruim de contar, estão pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tamanho número 1, eu fico com 7 pontos para saber e ficar exatamente igual, é realmente contando os pontos por centímetro, tá? Seria a maneira mais técnica, acho que essa é a palavra correta a se usar. A maneira mais técnica de definir o tamanho do ponto é essa. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar falando aqui com os iniciantes. Vou mostrar alguns exercícios para costurar reto, fazer cantos e curvas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar aqui, de compartilhar. E é isso. Até a próxima!